Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é dono ou dona de CFC? Aqui você está no lugar certo se você tem um desses papéis tão importantes dentro do seu CFC. E, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu sou Luísa Castro, aqui no CFC 2X. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer um breve bate-papo para você saber também, às vezes, por que o CFC 2X está sendo desenvolvido, qual é a metodologia PC2X, da onde surgiu, de onde que veio tudo isso, Luiz. E o nosso objetivo geral do projeto é ajudar CFCs a duplicarem o seu faturamento em até 12 meses. E o grande responsável por estarmos aqui é esse homem aqui ao meu lado, Mark Lago. Mark, cumprimento o pessoal. Vamos começar esse bate-papo aqui de uma forma bem leve para que eles compreendam um pouquinho da nossa essência, de onde surgiu, o que esse povo quer falar, né? Exatamente, eu sou o Mark e eu sou o idealizador desse projeto, porém a grande responsável por esse projeto que está à frente é essa mulher aqui, a Luísa Castro, especialista nessa área de marketing digital, administradora, enfim. Mas eu idealizei esse projeto, convidei ela, tem mais uma pessoa que está dentro do nosso projeto também, que cuida especificamente dessa parte de tráfego, estratégia de tráfego. Se você não sabe o que é isso, depois você vai descobrir. Mas tráfego é aquela pessoa que acaba gerenciando ali os anúncios, como que funciona isso dentro das plataformas das redes sociais, né, da parte de anúncio. Enfim, mas o grande motivo, né, que eu acho que você... Isso, o grande motivo. A gente precisa saber por que a gente começou esse projeto aqui do CFC 2X, né? De onde surgiu tudo isso? Qual foi... Você acordou um dia de manhã e disse, eu vou fazer o CFC 2X? Na verdade, Luiz, na verdade, assim, há muitos anos, mesmo quando eu comecei nesse mundo de CFC, como instrutor de autoescola, né, trabalhando lá, eu percebi uma coisa, que a metodologia de ensino, né, toda a parte de conhecimento, principalmente em aulas práticas, né? O jeito que se ensinava, né? A maneira de que se ensina hoje é a mesma coisa ainda, né? Não mudou muita coisa. Ela tem que sempre, com grande objetivo, entregar ou passar no exame. Então, tudo que envolve a parte de formação de condutor na parte prática é adestrar para o exame. Então, basicamente isso. E eu sempre gostei de estudar um instrumento musical, né? Então, eu via lá, né, como se estudava o instrumento. Então, você tinha lá, iniciando com o processo de automatização, né, a parte de automatização, então, repetição de movimentos, ambiente controlado e tal. E o que eu via era que quando você ensinar desenvolvimento de habilidade motora também, que instrumento é habilidade motora, e dirigir também desenvolvimento de habilidade motora. Claro, até porque a gente acaba dirigindo de forma automática, né? Todo mundo que dirige sabe disso. Então, por exemplo, você estudar uma bateria, você estudar um piano, você estudar um violão, você começava com esse processo de automatizar, de criar esses movimentos automáticos. E eu percebia que a forma de ensinar a dirigir não envolvia esse processo tão importante de automatização. E o que acontecia era o seguinte, que no final do processo, eu percebia que as pessoas que passavam no exame não tinham capacidade de dirigir. Lógico, tinha várias exceções, mas boa parte delas, e uma parte considerável, não conseguia dirigir. E isso é resultado do trabalho. Então a gente entregava o passar no exame, mas a gente não entregava o dirigir. Interessante, né? Isso numa época em que você era só instrutor, né? Exato. Tinha só essa visão assim de colaborador, de funcionário de um CFC, né? Então, e lá eu comecei a desenvolver metodologias, formas de ensinar, que entregava não só o passar no exame, mas o dirigir também. E dentro daquela carga horária. E na verdade, naquela época era 15 aulas, não era 20. Era apenas 15. E eu comecei a ter sucesso com isso, né? A parte de desenvolvimento, a gente trabalhava um ambiente controlado, repetição de movimento, era uma sequência. Eu comecei a desenvolver o que hoje dentro da nossa metodologia, que é a análise de persona lá, né? Sim, então, análise de persona, a gente começou... Entender, né? Quem é essa pessoa? Exatamente. Quais possíveis situações, né? Sim. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a própria motivação, saber por que o aluno está lá, isso a gente percebe ali, a gente vai perceber se os motivos deles vão influenciar na aprendizagem, sim ou não. Por exemplo, um processo de aprendizagem, se você não tem definido por que você quer fazer aquilo, ou se você tem os seus motivos de forma, digamos assim, se os teus motivos ele não traz uma recompensa direta para você,
Por exemplo, você vai lá na autoescola por causa que o pai, ou a mãe, ou o fulano quer que você Não é um dirija. motivo forte o suficiente para que você, digamos, queira muito dirigir. Exatamente. Uma coisa que não ativa, né? O nosso cérebro tem um sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico. Isso a neurociência, ela explica isso. Mas quando você tem os seus motivos que eles não ativam o seu sistema de recompensa, o teu cérebro ele quer tirar você daquela atividade. Então, por exemplo, tudo se torna muito se um difícil. aluno ele não tem os motivos dele, ele acaba dando trabalho, ele acaba se desmotivando, ele não vai. Então, por exemplo, essa análise de persona que a gente começou a desenvolver lá atrás, já dava essa capacidade com algumas perguntas de analisar melhor aquele aluno. Que legal. Um olho clínico melhor. Mas, então, e aí depois, quando eu me tornei dono de autoescola, eu comecei a perceber também que o mercado sofria com isso. O que é mercado? São aquelas pessoas que estão dispostas a comprar o meu produto. Na verdade, produto, serviço. Né? Quando eu falo produto, é tudo aquilo que se pode vender. Exato. Né? Se pode vender. Então eu comecei a perceber que o meu produto que eu estava vendendo, ele não, digamos assim, ele não satisfazia o desejo do meu cliente. Agora, em partes, satisfazia porque a pessoa sentava lá e queria tirar a carteira. Sim. Mas uma outra parte que era intangível, que ela não percebia ou ela não sabia, mas estava lá, que é a vontade de dirigir, na verdade. Exatamente. Aliás, nós, há 1 ano e meio, nós estamos levantando uma pesquisa muito profunda sobre essa questão. Exatamente, uma pesquisa já com mais de 30 mil mulheres de todo o Brasil, Exatamente. que traz justamente essa problemática, em que a gente percebe que essas mulheres passaram pelo processo de formação, né? Tiraram a sua habilitação, passaram no exame, mas não dirigiram. Né, não conseguiam dirigir logo após esse exame. E isso causou um efeito, uma cadeia de processos na vida dela que faz com que ela não tenha mais nenhuma motivação para dirigir e desenvolva ainda o chamado medo de dirigir, que é uma resposta emocional, uma situação de risco, né, que a gente sempre explica. Por quê? Porque ela acha que ela não dirige porque ela tem medo. Mas é isso, né? A grande causa é exatamente porque ela, durante o processo dela de aprendizagem lá na autoescola, ela foi adestrada, mas ela não desenvolveu a habilidade motora, a capacidade de reação, automatismo, noção de espaço. Exato. Né? Por quê? Porque a metodologia ela não é direcionada para ensinar a pessoa a dirigir de verdade, mas sim passar no exame. Lógico que existem algumas exceções, Luiz. A gente não está falando de todos os CFCs. Claro, com mas certeza. A grande maioria trabalha dessa forma, de adestrar para o exame. Exatamente. Isso gera um impacto gigante, né, um efeito cadeia gigante. Essa pessoa geralmente não dirige, não consegue aprender com outras pessoas, porque essas pessoas também acham que ela já teve essa base, né, de aprender a dirigir e acabam levando essa pessoa para o trânsito. E lá ela só piora a situação dela. E se você pergunta para ela se ela gostaria de tomar outras aulas de direção, na autoescola ela também já tem uma repulsa também. Exatamente, e a gente fez pesquisa com elas. Porque elas entendem que lá dentro da autoescola é um local que ela não vai aprender. Né? Exatamente. E existe esse ponto de frustração também, que é importante a gente ter essa consciência de que quando uma pessoa sai da autoescola sem aprender a dirigir e vai, quando ela pega a carteira, ela se habilita, mas ela não aprende a dirigir, quando ela vai para o núcleo social dela, ela acaba levando aquela problemática, que é a formação. Então aquelas pessoas começam lá, pô, mas você não foi lá para a autoescola? Você não aprendeu a dirigir? Como que você não aprendeu nada? Para que serviu a autoescola? Geralmente é essa a indagação. Exato. E aí dentro da minha história, Luísa, e aí envolveu uma outra questão, que eu comecei a perceber que a grande repulsa da sociedade com relação à formação às autoescolas é exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas enxergam a autoescola como um facilitador de um processo burocrático. Exatamente. Então você tem ali um produto em que ele é entregue e que ele satisfaz parte da necessidade do aluno, que é o passar no exame, mas não é o dirigir. É ter o documento. E aí o grande desafio, né, é entregar essas duas coisas. E ao longo da minha história como dono de autoescola e tal, foi exatamente tentar entregar isso. Então eu comecei a perceber que todas as empresas, ela tem ali um produto igual. Sim. Né? O produto, eu digo a metodologia, o ensino, porque esse é o produto, né? A formação. Então é muito igual. Então as pessoas olhando assim de modo geral, ela vê um produto igual, ela não vê algo diferenciado. E quando você tem assim, quando o mercado enxerga que todas as empresas têm um produto igual,
Isso dentro do mundo, né, da administração, do estudo mercadológico e tal, isso é conhecido como commodity, ou seja, Exatamente. são produtos iguais que não diferenciam. E aí, outra questão, os próprios donos de autoescolas, eles acham que o grande diferencial, como que eles vão fazer para se diferenciar, é comprar carro novo, é ter layout bonito, é ter instrutor cheirosinho, uniformizado. Lógico, isso é importante. Mas isso não é produto, isso aí é embalagem. Isso é embalagem, exatamente. A gente sempre O comenta. produto em si lá, que é a formação, ele é igual aos outros. Então não há uma reformulação do produto. E aí, Luísa, que é a minha grande dor, né? É como de criar um produto, e aí a gente tem uma coisa que é muito importante estrategicamente, né? Você ter um produto autoral seu, que você desenvolveu. Né? Por exemplo, pode ter outras empresas que trabalhem questão de marketing direcionado para autoescolas. Mas o Power CFC 2X, a metodologia o MMV, né? O MMV, o EVM, que é o esforço de venda mensal, toda a parte estratégica de vendas mensal, toda essa questão de estruturação de produto e depois comunicação e posicionamento no mercado, só existe aqui. Porque ninguém desenvolveu isso. Então é algo muito autoral, de conhecimento mesmo. É robusto, né? Não é uma metodologia solta, né? Porque quando você vê no mercado, você olha para o mercado, você vê muita empresa querendo conseguir clientes que cheguem até o CFC, né? Até a empresa. Mas não trazem uma perspectiva completa. Para você, dono do CFC, que além de tudo precisa desse apoio para entender o teu mercado, também ter uma pitada de desenvolvimento pessoal para que você se desenvolva aí, né? E as outras etapas aí que o Mark está comentando, a metodologia, aquela questão toda ligada aí para nós chegarmos na parte de embalagem, né? Já preparados estrategicamente para a entrega daquilo que você preparou, que tem um valor diante do mercado, que é robusto, que o mercado te enxerga como uma empresa diferenciada diante dos teus concorrentes e vê valor e não preço. Desculpa, então, e aí, Luísa, e aí qual foi o pressuposto, né, que eu comecei a pensar em criar isso, né? Tinha alguns pontos que eu ainda não estava ligando dentro eu como dono de autoescola. Então, eu comecei a trabalhar dentro do meu CFC, uma metodologia diferenciada. Eu tinha um produto diferenciado, tanto que em 2013 eu fui reconhecido pelo G1 da Globo como uma instituição que tinha um trabalho muito direcionado para dirigir, para pessoas habilitadas, enfim. A gente desenvolveu uma metodologia própria. Mas eu não conseguia implementar isso de forma mais profunda e também eu não conseguia comunicar isso para o mercado. Então o mercado olhava para mim, o mercado quem que é? As pessoas que compram, as pessoas que são capazes de comprar. Consumidor. Então os consumidores viam ali, mas eu não conseguia comunicar e mostrar que eu tinha um diferencial. Esse era um grande problema. Uma dificuldade minha. E comunicar isso, por exemplo, se você pensa ali a partir de 2008, né, 2009... Aí começou a mudar muita coisa. 2010, você vê o YouTube entrando, você vê as redes sociais, enfim. Um pico, né? E aí a maneira de comunicar começou diferente. Como que a gente ia impactar o mercado? Como que eu ia despertar as pessoas dizendo, olha, é o seguinte, existe um problema, tem empresas que não vão entregar o dirigir, vai entregar só o passar no exame, mas você precisa dos dois. E aqui a gente tem um compromisso com os dois. Então como que eu ia comunicar isso? Então não tinha, eu não dominava isso. E aí o tempo foi passando e eu achei que resolver esse problema também, que particularmente, eu acredito que a grande repulsa com relação do mercado e a sociedade com relação às autoescolas, exatamente esse é o problema. Formação de condutor. Sim. E aí eu me envolvi na parte política, trabalhando com uma associação, fui presidente de uma associação nacional, da associação também das autoescolas aqui do Paraná, para tentar trabalhar um novo modelo de formação de condutores. Trazer mais responsabilidade para o CFC e a gente trabalhar essa parte metodológica. E o que eu percebi? Que isso não ia ser resolvido de cima para baixo. Lógico. Boa parte das coisas no nosso país, né? Tudo leva tempo. Mas mudando leis e tal, e aí, né, Luísa, veio a minha busca por estudar sobre marketing digital. Porque aí a gente começa a perceber ali como que a maneira de comunicar, a maneira de impactar
as pessoas mudarem. Aliás, todo mundo tá com isso aqui na mão, né? Pois é. Então, vamos lá. Você tinha metodologia na tua mão e não conseguia distribuir ela para ela chegar no teu cliente e enxergar você de forma diferenciada. Dentro do teu CFC, você tinha Antes essa um pouquinho de fechar o né? meu CFC, porque aí eu resolvi ir pro digital, eu resolvi criar uma empresa de formação de instrutores. Sim, a Mais Trans. A Mais Trans, que está por trás aqui, a Mais Trans é uma escola que forma esses profissionais, uma instituição. Então, eu comecei a falar, cara, eu vejo que existe essa necessidade por parte do mercado, e eu, como um professor, né, eu digo assim que eu sou empresário, mas eu sou mais professor, né? Que é a tua grande paixão. É a minha grande paixão. Então, a gente foi, instituição Mais Trans, exatamente para poder começar a difundir, a ensinar isso para os novos instrutores, diretores, na parte de atualização também. Mas eu ainda percebi que isso ainda era muito pouco, né? E também outra coisa, a maneira de se resolver isso diante da sociedade é uma reformulação total metodológica. Só que essa reformulação metodológica não é para todo mundo. A maior parte dos donos do CFCs não querem saber disso. Eles não querem saber assim, mas o que esse cara está falando? Peraí, deixa eu dar uma prestada atenção nisso. Mas é um problema que, se continuar desse jeito, não adianta mudança em lei, não mudança porque o mercado vai engolir. Não vai querer. Não vai. Então, assim, e não é uma profecia assim, sem base, é algo que eu, já há muitos anos, eu estou percebendo isso. Então, precisa isso. Agora, infelizmente, isso não vai acontecer de forma geral, mas empresários vão começar a se ligar e vão começar a impactar. Tomara que seja você que está assistindo. Tomara que você seja impactado por isso. Então, o que eu comecei a perceber, Luísa? Um pouquinho antes de eu fechar minha autoescola, eu comecei a implementar a parte metodológica, mostrar para o mercado, para as pessoas que entravam dentro da minha autoescola, de alguma forma eu conseguia anunciar, que ali tinha algo diferente. E eu também acabava trazendo consciência para aquele cliente. Sim. O cliente sentava ali na frente e falava, olha, tem um problema. Você está querendo tirar a carteira, mas você também precisa dirigir. Você não sonha em dirigir? A pessoa, eu sonho. Então, eu deixo explicar. A maior parte das instituições, ela vai te passar no exame, mas não vai te ensinar as habilidades para você dirigir. Isso vai impactar a sua vida, isso vai levar você para um quadro de medo de dirigir. As pessoas que vão estar à sua volta vão querer te ensinar a dirigir e não vão conseguir. E aí, quando era mulher, eu explicava que mulher, ela tem uma aptidão melhor para aprender habilidades finas, que são áreas musculares menores, mãos. Sim. Mas quando se trata de habilidades grossas, abertas, maiores, que são áreas musculares maiores, ela tem mais dificuldade. Então, quando a gente começava a explicar isso, a pessoa começava a ter consciência, né? E quando ela ia para um outro concorrente, que ela via lá que tudo que o nosso time falava, ela percebia e ela voltava. E olha que legal. A gente começou a ter um valor, a gente começou a ter uma percepção não de preço, mas de valor. Então, a gente começou a vender por um preço a 30% mais caro da região. 30% mais caro. E que, na verdade, o cliente percebia esse valor, Exatamente. porque ele entendia conscientemente que ele ia ganhar muito mais. Porque se essa pessoa tirasse a carteira e não dirigisse, a consequência poderia ser muito maior em relação financeira e custos intangíveis. Então, tem o custo tangível e intangível. Na verdade, o tangível, na verdade, os alunos, geralmente, eles vão para tirar a carteira, eles chegam ali na autoescola, o tangível é a habilitação, sim, né? O documento, né? Mas o intangível, que ela, por falta de consciência, é o dirigir, capacidade de dirigir de verdade. Capacidade de reação, habilidade motora etc, e tal. etc. E isso é intangível. Quando ela pega a carteira e ela vê que o outro ela não teve, ela fica frustrada. Nossa, é absurdo você ver nos olhos dessas mulheres o impacto que isso gera, né? Eu falo isso porque eu tô na linha de frente, né? Principalmente eu me envolvi ali na pesquisa, na questão até mesmo do corpo a corpo com elas e análise, entender, sentar 1 hora com muitas mulheres, entender, olhando nos olhos dela, tudo que esse não entregar o dirigir impacta na vida delas, às vezes por 15, 20 ou mais anos. E ela não consegue dar um Ctrl Z e voltar para não sentir mais essa frustração, porque ela se sente totalmente fora da sociedade. Isso causa outros problemas na vida dela, outras doenças e outras situações que pode ser que ela nunca mais se recupere. Ela acaba num processo que ela tem medo de perder esse medo. Né? E uma outra coisa, né, que é o seguinte, a gente pode ter alunos que saem extremamente conscientes do seu papel na sociedade, sobre as leis e normas de trânsito. Sim. Só que se ele sai sem habilidade motora, sem capacidade de reação, sem noção de espaço,
Muitos casos, ele sai da autoescola confundindo freio com acelerador. E aí, isso é muito mais perigoso do que uma pessoa que talvez não conheça tanto de legislação. Exatamente. Mas se a pessoa ela sai sem capacidade de reação, sem dirigir, que a grande missão é formar condutor, sem dirigir de fato, o que você acha que vai acontecer? Ela pode matar alguém. O risco de matar alguém é muito maior. Aliás, 3 fatores de acidentes no Brasil, né? Você sabe quais são, não? Sabe quais são? Você já repetiu várias vezes, mas eu não lembro. Eu volte e me escuto você dando aula, né? Então, são 3 fatores. Imprudência, negligência e imperícia. Imperícia está ligado à formação. Exatamente. À capacidade e na verdade a gente tem casos de alunas nossas que contaram que a própria irmã foi colocada num trânsito, numa rodovia, foi aprender com o marido. Foi aprender com o marido e morreu numa reta. Porque ele provavelmente trocou o freio com... Não, se acidentou, acho que perdeu a direção. Então, assim, e aí o grande lance, Luísa, que aí foi o seguinte, como que um mercado, uma empresa, um negócio, né, um business, vive sem olhar para o mercado, né? Sem olhar para o mercado. O que o mercado quer? Porque o empresário é um resolvedor de problemas. Exatamente. Então, quanto um número maior de pessoas que eu consiga resolver o problema, eu vou ganhar mais. E não só isso, colocar nas tuas mãos o poder do teu negócio. Né? Não ficar olhando para o Estado, mas olhar também para o mercado. E achar que eu vou sobreviver porque eu tenho um Estado aqui. E, na verdade, eu simplesmente ignoro o mercado. E aí, um outro problema também que eu comecei a ver lá atrás era o seguinte, é que... Como que eu posso falar de venda? Já pensou? Como que eu posso falar de venda se eu não ligo para o meu produto? Uma indústria, você que vem da área da administração e tal, como que uma empresa, uma indústria, por exemplo, como que ela vai ter ela quer vender muito se ela não desenvolve tempo pro produto dela? Vamos dar um exemplo bem, desculpa, chulo até mesmo aqui, né? Por exemplo, eu sou uma montadora. Eu tenho um carro, mas esse carro ele tá com alguns defeitinhos lá. E eu, mas ele tá vendendo lá, né? Tá vendendo lá. E eu não me preocupo em corrigir esses erros, né? Digamos assim, e continuo vendendo. Põe ali uma cor mais bonita, coloca um design assim, A, B, C, D, que é a embalagem, né? Mas eu não me preocupo com até mesmo. Então, mas aí eu queria usar um outro exemplo. Beleza. Um outro exemplo que eu queria usar. Por exemplo, quando esse carro ele é percebido pelo mercado como um modelo horrível, como um modelo que não funcionou, o que geralmente as fábricas fazem? Elas mudam todo o seu parque e remodelam tudo para montar um outro carro. Exatamente. Ela muda toda a linha dela de produção. E treina todo mundo de novo. E tudo. Às vezes, para mudar um aspecto ali da frente do carro, alguma coisa, ela muda a sua linha de produção. Então, isso envolve milhões ali. Às vezes, uma empresa que tem lá um produto alimentício, por exemplo, um doce, alguma coisa, às vezes no sabor. Então, ela tem essa pesquisa constante do produto. Exato. Para ela alinhar qualidade do produto com o que o mercado está gostando com as vendas. Então, você ter, por exemplo, o teu time de venda preparado com script, objeções e tal, sem um produto, sem a base no produto, é um erro muito grande. Por quê? Porque você não vai conseguir se diferenciar dos outros. Quando você fala do seu produto, do valor que ele tem, do que ele resolve, do que o outro não resolve, do que você vai entregar de tangível, de coisa que ela percebe, de coisa que ela não percebe, né, da necessidade que ela tem, do que ela vai precisar usar, quando você usa isso de forma, aí sim, quando você aprende sobre marketing, e a gente tem estudado muito sobre marketing digital também, né? Exatamente, porque tudo vai se conectando, né? Exatamente. Todo o processo, ele fecha, é uma engrenagem. Por exemplo, você vai ter um relógio daqueles antigos, né, que a gente geralmente vê, a engrenagem dele é perfeita para que ele possa funcionar, e é desse jeito aqui também que a gente que tem o método que a gente utiliza aqui. Então, a partir desse momento que eu percebi isso aí, né, Luísa, o que me faltava? O que me faltava era realmente o marketing digital. Agora, com o produto, com a metodologia, com a forma de ensinar isso, de levar para as outras pessoas, tinha uma outra ponta que faltava. Que era como que eu vou ensinar agora esses empresários a comunicar, a primeiro fazer um trabalho de reformulação metodológica, tem a ver com o produto, primeiro de posicionamento, primeiro tem que marcar uma bandeira, que a partir de hoje eu não sou mais a autoescola barateira do bairro. Eu não sou mais a autoescola, agora eu sou uma instituição de ensino
que entrego a metodologia, um produto que é exclusivo meu. Eu entrego e dirigir também. Exatamente, que eu entrego algo diferente dos outros. E aí, a partir disso, né, eu não tinha como ensinar isso. Como que eu vou ensinar as pessoas a comunicar pelas redes sociais, a criar autoridade, a usar dos gatilhos mentais, de usar da persuasão do jeito certo, correto. Sim. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso? E aí nós nos encontramos, há pelo menos uns 2, 3 anos atrás. Isso. E foi a partir desse momento que começou, porque era um lado que realmente eu vim do offline. Né? Exatamente. E de repente, e aí nós começamos a estudar profundamente, você veio pesquisando e tal. Hoje, né, você vem de uma escola na maior do mundo, que eu considero de marketing digital, e aí faltava essa outra parte, né, que é tão importante, toda essa engenharia, como lidar com as redes sociais, como crescer, como criar autoridade, criar reciprocidade, como então retorno trazer por lá as objeções. também, porque você acaba trazendo a tua venda quase de forma natural. Exatamente. Porque se o cliente não te conhece, te coloca no mesmo, que entra na tua autoescola, uma pessoa que está querendo, digamos, primeira habilitação, vamos dar um exemplo. Ele está querendo comprar uma primeira habilitação, né, que é tirar carteira. Só que ele não vê a menor diferença entre você e o teu concorrente. Às vezes vê um carro bonito, fachada e tal. Mas no final dentro é o mesmo produto. Exato. Você tem embalagem. E aí eu queria usar o exemplo, por exemplo, você pegar um sal de cozinha. Sal fino, refinado. Iodado. Aquele sal. Você chega no mercado, tem lá um sal que custa, sei lá, o pacote custa... R$1,50. Quanto? R$1,50. Tem sal de 1 quilo de R$1,50? Talvez. Vamos lá. Tem um sal lá de R$1,50. Aquela embalagem branquinha, aquela embalagem transparente e tal, o salzinho branco. Aí tem uma outra embalagem lá com um monte de frufru lá e tal, R$3,50. Qual que você compraria? Faz diferença, sal é sal, eu vou pegar o mais barato. Você vai pegar o mais barato, né? Então, lógico que você vai pegar o de R$1,50. Por quê? Porque no final você sabe que o produto que está lá dentro é o mesmo. Agora, do lado tem um outro sal. Aquele sal do Himalaia. Aquele sal custa R$20. E você olha aquele sal fino e você vê o sal do Himalaia. Você fala, cara, eu vou pagar no sal do Himalaia. E por quê? Porque o sal do Himalaia, ele tem valor. Benefícios. Ele tem benefícios. Então o sal do Himalaia tem menos sódio, ele tem mais minerais, né? Faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde e tal. Então, por que você paga R$20? Porque o sal do Himalaia ele tem valor. Então, quando você trabalha as suas vendas, a sua comunicação com as redes, e uma coisa que é muito importante é isso aí. Então, quando a gente começou a perceber esses detalhes, o que a gente fez? Vamos criar algo que ensine o empresário toda essa parte, todas essas partes importantes para o crescimento. Todas essas nuances, né? Porque eu mesmo dentro da minha autoescola, eu já investi em empresa de marketing, em treinamento de vendas. Em tráfego, que eu sei. Eu não fazia, né? Não outra sabia, pessoa, né? Outras pessoas faziam. E eu vi a burrice minha de não entender sobre tráfego. Não necessariamente para mim fazer, mas eu entender. Entender como né? que Eu consegui lá acontece. Entrar num gerenciador, ver qual o preço do leads, público frio, público quente, como que eu fazia isso. Como que eu entender essa engenharia de construção de audiência. Se a minha rede social tá boa também, tá boa, né? Você sabe se a sua rede social tá boa. Se é o público mesmo que eu quero, se não é um público, não tem nada a ver. Então, tudo isso eu não entendia. E hoje eu vejo a importância de saber sobre isso. Né? Veja bem, o dono de autoescola, o empresário, que não sabe isso, que não se interessa, é a mesma coisa o médico cirurgião não querer aprender sobre técnicas de cirurgias. Entende? É assim, não, vou delegar. Eu fiz isso e não crescia, não vendia, por mais que eu investia. Porque na verdade você não entendia o X da questão. O que estava realmente envolvido para você trazer resultados. Então, quando você começa a entender essas escamas caindo dos teus olhos, exatamente, você consegue ser muito mais assertivo e estratégico. É igual que a minha mãe sempre comentava, né? Vamos comentar, como diz, vamos para um quebra-gelo já. Minha mãe falava o seguinte, menina, eu falava, mãe, eu não gosto de limpar casa. Não gosto de limpar casa, não tem jeito. Não, mas você tem que aprender, nem que você precisa aprender a mandar. E aí, tudo começou a fazer sentido. Então, basicamente, a gente precisa aprender de estratégia. E analisando assim, hoje qual que é o mais importante dentro da empresa? Eu considero duas. Dentro da autoescola eu considero duas. O produto, o
o dono, antes de você pensar em trabalhar, pegar tua vendedora, ensinar para ela de técnica, cara, vai pro teu produto é um ensino. Vai lá, desenvolve metodologias, perceba o que o teu cliente quer. Né? Apesar que isso é muito difícil, por isso que nós criamos o CFC 2X. Exatamente. Foi exatamente para isso. Né? Que ali tem um passo a passo que economiza tempo, economiza dinheiro. Exatamente. Né? Ele tem tudo isso. Então, assim, leva mais rápido. Não é te ensinar a vender, simplesmente. Mas se vender tá cheio, né? é trabalhar dentro, não do jeito tradicional. O que é o jeito tradicional? O jeito tradicional é aquele público que está querendo comprar carteira. Uhum. É trabalhar com aquele público que quer algo mais. E quando ele percebe quando ele percebe o que é esse valor, ele vai pagar mais. Então é o jogo do valor. Então, valor versus preço. Uhum. Deixa a galera no preço. Joga o jogo do valor, pô. Agora, o jogo do valor tem que fazer o trabalho de casa. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo assim muito, assim, viu, Luísa? Até um desabafo, porque eu também vivi uma parte assim. Me dedicando a partes operacionais. Então eu sempre estava lá cobrindo o fulano de tal, e eu não sentava na cadeira de dono, ia me preocupar com questões estratégicas, que é a parte de produto e vendas. Uhum. Vendas eu delegava pro marketing, para não sei quem, para a menina que eu vou contratar agora. Essa eu contratei agora, ela vai mudar a história da minha empresa. E o produto? O produto eu já estava despertado para isso, né? O produto eu já tinha, mas eu não estudava sobre comunicação, sobre estratégia. Como você levar isso para o mercado. Como levar isso para o mercado, como eu me posicionar, né? Uhum. E uma coisa assim, eu te falo no começo... E atrair o cliente certo. E eu considero assim, eu acabava trazendo muito cliente ruim. E a gente, quando a gente quer uma empresa boa, a gente não pode ter cliente ruim, a gente tem que ter cliente bom. Entende? É verdade. E se eu quero trabalhar com cliente ruim, que é aquele cliente que só está pesquisando o preço, e eu não tenho estratégia de atrair outros para isso, eu não consigo sair do jogo do preço. E é muito difícil. E eu vou te falar uma coisa, eu vivi muitos anos nessa briga de preço por não entender desse jogo do valor. E hoje eu vou te falar uma coisa, você que é dono de autoescola está aí do outro lado, toda essa parte de desenvolvimento, primeiro posicionamento, qual é o meu grande objetivo? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha grande missão? O que o mercado quer de fato? Dentro da nossa metodologia, por isso que nós criamos o CFC 2X, né? Dentro do CFC para entregar algo, um conjunto de estratégias e passo a passo para você percorrer tudo isso que eu falei. Primeiro, posicionamento. Dentro do mercado, o que eu quero? Que é dentro da nossa metodologia, que é o MMV, né? Uhum. Que é mercado, mercadologia, posicionamento. A partir de agora, qual é o meu posicionamento? Eu vou sentar aqui, o meu posicionamento como empresário. Você também está trabalhando com as mulheres, né? Como que é? Se tem uma dona... Donas de CFC SA, e até eu convido você que é dona, que está assistindo, a participar desse projeto da Luísa, que é Donas de CFC SA. Falando especificamente questões das mulheres, dos desafios da empresária mulher, né? Mas... São vários. Então a gente desenvolveu, né, essa parte de posicionamento. Eu como empresário, né, qual é o meu posicionamento? O que eu tenho? Quais são as atividades mais importantes? A partir de hoje, qual vai ser a minha posição? O que eu vou buscar? O que eu tenho que buscar? O posicionamento da minha empresa. Eu posicionar a minha empresa também dentro do mercado. A partir de agora, eu sou a instituição que vai entregar isso. A parte também, o posicionamento dos meus funcionários diante do mercado. A nossa posição agora é essa. Nosso grande objetivo é esse. E aí o outro M, que é metodologia, que é a questão de ensino, como que eu vou reestruturar meu produto. Nós vamos ajudar você até mesmo a criar o seu próprio produto lá, né? O seu produto autoral, que só você tem. Então tem a ver com a metodologia. E o V, que é a parte de vendas e marketing. Offline, online. Redes sociais, etc. E todo o conhecimento. Porque nós estamos trazendo muita coisa dessa maior mentoria sobre mais. Se você quer falar sobre inteligência artificial, sobre ferramentas, como que funciona as redes, como que funciona, então a gente está trazendo tudo isso. Então a gente pacotou tudo isso para o CFC 2X para que você tenha uma transformação não de fora para dentro, não de embalagem, mas de produto. Você joga esse jogo do valor. E que o teu resultado seja o que você espere, vá além até do que você espera. Exatamente. Né? Porque seja um resultado não só tangível, mas intangível, que te traga, digamos assim,
uma tranquilidade diante até mesmo do que você está fazendo, Exatamente. de você trazer o teu negócio para suas mãos, para você ter, explorar tudo que o teu CFC pode trazer de resultado aí para você, e que muitas vezes você, por estar ligado a questões muitas vezes preocupado com a questão às vezes política, com a questão operacional, com a questão do dia a dia, você está perdendo o foco do que realmente interessa para que você tenha resultados. E às vezes você acha isso tão difícil, mas no final das contas, quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, dentro de uma comunidade, com sequência de conteúdos para que te levem aonde você precisa, tudo se torna mais tranquilo. Você concorda comigo? Que nada na sua vida você fez sem que você passasse por processos, mas quanto mais eles foram, digamos assim, organizados, mais fácil foi para você chegar onde você precisava, né, Mark? Exatamente. E para concluir, eu gostaria que você trouxesse aqui pra gente uma mensagem mesmo, realmente, daquilo que você, digamos, pensava como dono do CFC, entendeu? E agora que tá trazendo essa solução realmente para que isso traga, de alguma forma, uma queda de escamas dos olhos de quem está assistindo e compreensão, para que eles cheguem no que eles desejam e inclusive vão além do que eles até imaginam para as suas instituições, para as suas empresas. Então, Luísa, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando você faz, né, quando você está jogando o jogo do valor, quando você entra nesse jogo do valor, as pessoas começam a te entregar valor, né? Então, assim, o que eu aprendi assim, de lá para cá? Porque eu cometi muitos erros, viu? Dos mais grosseiros. Erros, assim, de amador mesmo. Eu cometi muitos erros dentro da minha autoescola. Lidando com meus funcionários, não conseguindo vender. Então eu cometi todos os erros possíveis, eu acho. Não, acho que possíveis, não. Acho que acertei, eu tenho bastante coisa. Mas isso é natural. Mas eu cometi vários erros. Agora, eu acho que um dos maiores erros foi não dominar a comunicação, as redes sociais. Eu acho que isso é uma das coisas que realmente fizeram com que eu não avançasse e não tivesse o potencial que eu poderia ter. Pois é, porque você Né? tinha metodologia na tua mão. Eu tinha um produto né? bom, Tinha um produto ótimo, bom, eu já e tinha não percebido o conseguia valor. chegar onde você precisava do teu cliente. Então, assim, para você chegar a trabalhar a parte de marketing, né, você precisa ter um produto, você tem que estar jogando o jogo do valor. Porque se você não estiver jogando o jogo do valor, talvez o teu crescimento possa ser ao contrário. Você possa ter bastante gente, mas as pessoas falando mal ou, de alguma forma, não te avaliando bem. Então, por isso que eu chamo muito a atenção, que o desenvolvimento disso aqui ele tem que ser com uma base muito importante, íntegra, correta, entregando valor. Para você entregar valor, você precisa ter valor. E valor, você precisa adquirir valor. Valor é conhecimento. A partir do momento que as pessoas entendem que você tem valor, quando você abre a boca, as pessoas percebam que você realmente tem aquele conhecimento que pode ajudar elas, as pessoas começam a valorizar muito mais. Sim. E é diante disso que é estruturado o CFC, que nós criamos isso. E uma última coisa, Luísa, é exatamente você usar essa ferramenta muito importante para alavancar o seu negócio. Claro. As pessoas estão aqui agora, as pessoas estão buscando conhecimento. As pessoas não é só entretenimento, não é só jogos, não, as pessoas usam o celular para aprender, para buscar informação. Então você achar isso de forma poderosa para comunicar o seu valor, né, através das formas corretas, como criar um Reels, como criar um conteúdo na internet, o que falar, tirar essa inibição que muitas pessoas são professores, dão aula aí. Por que não é para a internet começar a demonstrar esse conhecimento? Mas então, não de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito. De forma assertiva, tem estratégia. Que traga o resultado que é necessário. Então, o CFC2X veio para juntar tudo isso, todos esses pontos, para que você realmente tenha um posicionamento diferente e um resultado diferente e seja alguém diferente, com uma empresa diferente, entregando um produto diferente. Então, essa é a grande missão do CFC2X e por isso que a gente criou o CFC2X. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do que você viu até aqui. A gente, inclusive, agora, né, tá com... Não sei em que momento você vai estar assistindo a gente, mas a gente está com as inscrições abertas para um evento gratuito, né, online,
que vai rolar agora no início de agosto de 2024, 14 e 15 de agosto, Mundo CFC. Então você pode se inscrever, o link deve estar aqui abaixo desse vídeo, se não estiver mais é porque já fecharam-se as inscrições, esse tempo já passou. Mas você tem a opção de estar conosco aqui no YouTube e também nas redes vizinhas. Aliás, na descrição desse vídeo aqui, Luísa, me permita, na descrição desse vídeo, se de repente as inscrições já se encerraram, já passou essa data, que a Luísa falou, dia 12, 14 e 15 de agosto de 2024, vai estar um link para você ser direcionado para um grupo nosso de donos de autoescolas, que é um grupo onde a gente coloca ali vários conteúdos que são importantes e estratégicos para você. Assim como esse. E eu queria só reforçar sobre esse evento online gratuito, para você tirar um tempo para isso. Você tira tempo para fazer muitas coisas. Acredito até mesmo para ficar zapeando nas redes sociais, ou talvez para aplacar a consciência, né? Fica lá o dia inteiro ocupado com coisas que não são estratégicas. Tira um tempo para isso, que isso é estratégico. Esse evento ele é gratuito, tá? E lá a gente vai trazer, né, muito conteúdo envolvendo a parte posicionamento mercadológico, qual a posição correta que você deve ter diante do mercado. A gente vai falar sobre essa questão da metodologia, do ensino, e como que você vai poder realmente entrar com o pé direito nas redes sociais, na estratégia de marketing e vendas. Exatamente. Então essa vai ser as 3 aulas gratuitas aí. Então tira um tempo para isso, para você estudar. Tenho certeza que você não vai perder isso, vai trazer uma expansão aí e mais valor para o seu negócio. Exatamente, e você é o nosso convidado. Então, nos vemos no nosso próximo conteúdo. Vamos nos pedir, Marco? Ou no evento Exatamente. CFC 2X. Mas espero que seja num outro conteúdo. Se você gostou, olha só, já quero te convidar para seguir a gente aqui, para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Também dá um gostei aqui nesse vídeo, porque a plataforma vai entender que você quer mais conteúdo como esse. E também deixar o seu comentário aqui sobre esse vídeo. E aí, o que você achou? Faz sentido isso ou não? Enfim. Exatamente. Grande abraço e te espero na próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.